Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. É uma passagem que é conhecida e muito significativa. Esse capítulo fala sobre felicidade. Ele começa abordando esse tema. O livro de Salmo começa falando sobre isso. Diz assim a Bíblia: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor reprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Pai querido, obrigado por tua santa palavra e fala conosco por intermédio dela. Derrama a tua palavra. Fala comigo, fala com cada um, de uma maneira muito especial, que pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, vamos sentar na presença de Deus. Gente, hoje é dia 29 de setembro e nós estamos aí no chamado Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Então, houve até algumas ações aqui da igreja e que foram muito interessantes. Mas por que pessoas vão ao suicídio? Eu não vou discorrer detalhadamente sobre todas as possíveis causas. Eu não tenho nem competência, nem habilitação para discorrer sobre tudo isso. Mas, à luz da palavra de Deus, nós queremos pensar algumas coisas. Mas, por que pessoas se suicidam? Essencialmente, porque elas estão infelizes. Porque elas não são felizes. Geralmente, o suicídio decorre da depressão. Isso tudo tem a ver com infelicidade. E essa passagem bíblica está falando aqui de felicidade. Nós lemos aqui esse livro, esse livro de Salmos, esse é o capítulo 1. O livro de Salmo não foi escrito por um único autor. E o livro de Salmos é uma coletânea de escritos de vários autores, que viveram em épocas diferentes, inclusive. Geralmente, quando se pensa em Salmos, se pensa em Davi, e alguns acham que todos os salmos são de Davi. Não, dos 150, são 73 os salmos atribuídos a Davi. E gente, como eu disse, de todas as épocas, e estes salmos eles foram compostos por um período de quase 1000 anos. Moisés escreveu o Salmo, 1400 antes de Cristo, até o cativeiro babilônico, 586 antes de Cristo. E esse é o capítulo 1, esse que abre o livro, e de alguma maneira esse capítulo ele dá uma base para todo o livro. E ele fala aqui das diferenças entre justo e ímpio. E esse vai ser um assunto abordado em muitos dos capítulos deste livro. Esse capítulo, ele está falando aqui sobre felicidade. Felicidade que vem como resultado de uma vida que é conduzida pelos preceitos
divinos, e também mostra a realidade da infelicidade, e dentro do capítulo, a infelicidade daqueles que desprezam a Deus. Vamos pensar um pouquinho aqui nessas coisas, infelicidade, o que a Bíblia nos diz, e essa questão refletindo sobre a infelicidade, a depressão, e até quando pessoas chegam ousam atirar a sua própria vida. E é bom que se diga que o autor da vida é Deus, e ninguém além dele tem o direito de tolher a vida. Mas alguns, e nós não vamos aqui julgar caso a caso, e há muitas coisas que são verdadeiras doenças, são patologias, isso pode acontecer por várias coisas, e são distúrbios neuroquímicos, às vezes, que ocorrem, às vezes são questões químicas, físicas, não necessariamente emocionais, mas tem todas as questões emocionais que corroboram nessas situações. Enfim, há vários estudos e várias coisas acontecendo. E quando nós lemos os Salmos, nós vemos que muitas vezes os salmistas até viviam alguns momentos de depressão. Necessariamente não quer dizer que eles eram pessoas depressivas. Mas como eles, assim como nós, enfrentamos momentos difíceis na vida e que às vezes dá um down na vida da gente. No entanto, o que é o risco disso tudo? Sabe, é inevitável que às vezes acontecem as coisas e a gente fica um pouco mais para baixo. A questão, o perigo, o risco de tudo é ficar lá embaixo e não subir. Então, isso é preciso que se preste muita atenção a respeito disso. E, enfim, a depressão é uma doença que está aumentando cada vez mais. As estatísticas dizem isso. É uma questão bastante séria. E ela está atingindo todas as idades e todas as camadas sociais. E, enfim, merece sim atenção. Mas daí a gente vê a Bíblia aqui abordando a questão da felicidade. Eu quero dizer que o que você já sabe, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é o livro mais antigo, mas é o livro mais atual. É o livro que faz mais sentido para a vida dos homens, das pessoas. Ela fala ao coração do homem, é a palavra de Deus. A Bíblia tem resposta para todas as questões essenciais do homem. Ela tem as bases para que o ser humano se sustente nesse mundo, seja afirmado e seja bem sustentado. E o salmista, ele começa aqui dizendo, como é feliz? Como é feliz? E então ele vai seguir, ele diz como é feliz, e na sequência ele vem com algumas sentenças negativas, dizendo o não. Ele diz como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. É muito interessante. São alguns nãos muito fortes. Eu já disse aqui algumas vezes, né, que nosso Deus é um Deus que diz não. E, enfim, existe toda, enfim, uma abordagem, alguns estudos que até querem proibir o não na comunicação.
E eu não estou dizendo que nós não tenhamos que ser sábios nas nossas abordagens, no nosso discurso e nas palavras que usamos. Contudo, a gente tem que ser honesto. Deus é um Deus honesto. E tem coisa que é não e pronto. Que não é mais ou menos, talvez. Não, tem coisa que é não. E a Bíblia está falando aqui sobre felicidade. E para a gente ser feliz, a Bíblia está dizendo alguns nãos aqui. Como é feliz o que não segue o conselho dos ímpios. Ímpio é aquele que não tem vida piedosa, vida comprometida com Deus. E está cheio de conselho de ímpio por aí. E tem muita gente que é infeliz, que não vive bem, que está mal. Porque em algum momento começou a seguir conselho de ímpio, de gente que não tem a ver com Deus, não tem vida com Deus. Cuidado com os conselhos que você recebe. Cuidado quem você procura para ouvir. E às vezes uma tendência nossa é a gente buscar conselho de alguém que de repente a gente já sabe que vai concordar com a gente. Porque a gente gosta de quem concorda com a gente não gosta muito de quem não concorda com a gente. Então a gente tem que saber com quem nós nos aconselhamos. Conselho de ímpio. Será que na história da nossa vida a gente não seguiu algum conselho de ímpio? De alguém que não tem compromisso com Deus, nem compromisso com os princípios da palavra de Deus? E de repente a gente entrou por esse caminho? A questão de depressão, muitas vezes a terapia é recomendada. E que bom que existem esses recursos. Mas deixa eu dizer uma coisa, cuidado com o psicólogo ou psicóloga que você se submete, que você atende, que você vai à procura. Porque eu tenho ouvido falar de algumas orientações de alguns psicólogos ímpios que têm afastado as pessoas de Deus, psicólogos que não têm nenhum compromisso com Deus. Eu não estou dizendo que, que necessariamente tem que ser evangélico, cheio do Espírito que fala em línguas. Se tiver, ótimo. Enfim, mas não estou dizendo que tem que ser assim. Às vezes alguém ético e profissional e que no seu trabalho ele não afasta as pessoas de Deus, ele respeita, ok, mas tem muitos que querem negar muita coisa, negam o erro, negam o pecado. Eu já ouvi gente que foi fazer uma terapia e o psicólogo disse: não, pecado não existe. Isso é coisa da religião, isso é loucura. É por causa do pecado que então você se enche de culpa enfim, é por causa disso que você está assim, deprimido. Sai de lá. A Bíblia diz que o pecado gera morte. E a Bíblia fala de pecado. O pecado é uma coisa séria. Agora, negar o pecado e dizer que o que está levando à depressão é essa coisa do pecado e diz, não, faz o que você quiser. Sabe, é isso que vai levar à destruição. Mas está aí conselho de ímpio. Conselho de ímpio. Conselho de quem não tem compromisso com Deus. O conselho do ímpio é: faça qualquer coisa que te deixe feliz. Divirta-se. Não olhe para a Bíblia. Conselho de ímpio. Conselho de ímpio
É o conselho da maioria das celebridades. Isso é conselho de ímpio. Conselho de ímpio, muitas vezes ele é dado de maneira aberta. Mas às vezes ele é colocado de maneira muito sutil. Conselho de ímpio geralmente é agradável, é confortável. Mas ele leva para a morte. E não traz felicidade, porque a Bíblia diz que feliz é aquele que não anda, não segue o conselho dos ímpios. Não segue o conselho deles. O conselho dos ímpios estão nas redes sociais. Estão nas mídias, estão em todos os lugares onde há uma comunicação. Mas a Bíblia diz, se a gente quer ser feliz, a gente não pode seguir o conselho deles. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Não imita a conduta dos pecadores. E a conduta dos pecadores é colocada diante de nós todos os dias. A conduta dos pecadores está aí nas novelas, todos os dias. E essas mensagens do inferno vão penetrando a sociedade. E daí eles vão com a desculpa, e eles vão dizer que as novelas refletem a realidade da sociedade e que é só isso. Não, as novelas vão instituindo, vão colocando, vão impregnando a realidade que elas querem nessa sociedade. E as pessoas, sem se aperceber, vão absorvendo esses valores antibíblicos e vão aceitando como comum, como normal, comportamentos pecaminosos e absurdos. E ai daqueles que dizem que tais comportamentos são errados, esses são, então, os intolerantes. Esses são insensíveis, esses são os retrógrados. Está lá o conselho dos ímpios. Mas no conselho deles não tem felicidade. No conselho deles, na vida que eles propõem, que é o deixa a vida me levar, e o que vier tá bom, no conselho deles está a infelicidade. No conselho deles está a depressão. E eles jogam as pessoas e as incentivam ao pecado, a toda espécie de comportamento promíscuo. E por conta disso, a pessoa acaba se afundando emocionalmente, em depressão, em destruição, quebrando relacionamentos, famílias são destruídas. E quando a pessoa está lá no buraco, eles não têm nada para dizer. Eles são capazes de dizer, não, olha, ele está assim porque as pessoas não aceitaram a decisão dele, não aceitaram a opção de vida dele, então as pessoas o recriminam, o discriminam, e é por isso que ele está tão triste assim. Não é nada disso. É porque o pecado nos separa de Deus, o pecado nos afunda. No pecado não há felicidade, no pecado há desgraça, há infelicidade. Então, vamos tomar cuidado. Será que de repente a gente não está seguindo algum conselho de ímpio? Quem a gente está ouvindo?
Eu quero dizer a você que conselho de ímpio pode acontecer até aqui. No meio dos discípulos de Jesus, tinha um ímpio fomentando, dando seus conselhos, chamado Judas, quando aquela mulher derrama o vidro de perfume aos pés de Jesus e vem lá aquele discurso de justiça social. E diz, onde que se viu esse desperdício desse perfume? Esse perfume poderia ser vendido e esse dinheiro poderia ser dado aos pobres. Olha o discurso do cara. Ali tinha um ímpio. E a Bíblia diz que ele não tinha compaixão alguma pelos pobres, não. É que ele era o tesoureiro e roubava dinheiro. E esse conselho desse ímpio entrou ali entre os discípulos. Eles gostaram do discurso. E abraçaram o discurso. É mesmo. Daí Jesus vai dizer, sabe, ela está cultuando, ela está me ungindo para a morte aqui. Jesus disse, os pobres vocês sempre vão ter com vocês, mas a mim não. Ei, eu sou Deus. Cuidado com esse discurso. Então, conselho de ímpio, e pode ter ímpio no meio religioso. Qual que a gente sabe que é o conselho do ímpio? O conselho do ímpio é todo conselho que se contradiz com a palavra de Deus. Ele pode ser bonito. Ele pode ter uma roupagem piedosa e religiosa, mas que não tem nada de Deus nisso. Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, o modo de vida, o estilo deles, as referências que se tem na sociedade são as piores. As referências que estão na mídia são as piores. E todo aquele que vive ao inverso deles é apedrejado, é condenado, é dito como louco. E é um levante contra os que se posicionam de maneira diferente. Como é feliz aquele que não se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Em que roda a gente tem sentado, com quem a gente tem conversado? Qual é o nosso círculo de amizades? Quem são as pessoas que nos influenciam? Por quem nós temos nós temos nos permitido ser influenciados? Para que felicidade aconteça, a gente tem que saber com quem anda. Eu não estou dizendo, e a Bíblia não está dizendo que nós nunca podemos conversar com quem não pensa como nós. A Bíblia não está dizendo que a gente tem que virar cara, que a gente não pode nem cumprimentar, que a gente... Não é isso que ela está dizendo. Mas essa expressão, assentar a roda, fala de comungar, fala de ser participante, de ser conivente, de fazer junto. A Bíblia diz que Jesus comia com pecadores, mas ele não pecava com os pecadores. É diferente. Jesus não estava zombando com os pecadores, não, ele estava fazendo diferença. Aqui, esse assentar-se à roda é fazer parte. É comungar, é fazer igual. Isso tudo fala de pecado. E pecado nunca leva a felicidade, pecado leva a tristeza. Pecado deprime. Não estou dizendo que pessoas que são deprimidas estão em pecado. Não é isso que eu estou dizendo.
Mas eu quero dizer que tem muitos que estão em depressão por causa do pecado, sim. Mas, repito, não estou generalizando. Tem outras causas de depressão. Mas uma das causas de depressão, que leva à depressão, à tristeza, à infelicidade, é uma vida em pecado, de pecado. Eu não estou dizendo que nós não pequemos. Mas aquela pessoa que vive entregue ao pecado. O pecado leva à infelicidade, o pecado leva à tristeza, o pecado leva à depressão. O pecado é que leva a tudo isso. E a Bíblia diz como é feliz aquele que não faz essas coisas. Feliz é aquele que não faz essas coisas. O inverso é verdadeiro. Aquele que faz essas coisas é infeliz. É o que a Bíblia está comunicando. Aquele que segue o conselho dos ímpios, aquele que imita a conduta de pecadores, aquele que se assenta na roda de zombadores, esse é infeliz. E se isso aconteceu na vida da gente, a gente precisa se arrepender, reconhecer esses pecados. E quem sabe eu diga, não, mas o que eu vou fazer? Essa é a minha vida, esses são os meus amigos. São escolhas. É o que a Bíblia diz. Eu coloco diante de você vida e morte, bênção e maldição. E tenho o conselho, escolham a vida. Mas se escolher a morte, o problema é teu. Se a gente escolhe o pecado, a roda dos escarnecedores, dos zombadores, se a gente faz o que os outros fazem em termos de pecado, escolha nossa. A gente está escolhendo infelicidade. Está escolhendo morte. Morte aqui, morte eterna. Escolha nossa. A vida é feita de escolhas. O nosso futuro vai depender das escolhas do hoje. E quem sabe tenha muita gente aqui que esteja deprimida e triste. Repito, não estou generalizando, não estou dizendo que todos são assim. Mas quem sabe tenha muitos que seja por causa disso. Porque estão seguindo o conselho de ímpios, estão imitando conduta de pecadores, estão se sentando à roda dos zombadores. Como é feliz aquele que não faz essas coisas. Mas como é feliz aquele que faz o contrário. O contrário. Versículo 2 diz, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E daí, o terceiro versículo vai dizer, é como a árvore plantada. Árvore plantada à beira de águas correntes, dá o seu fruto na estação própria. Satisfação e prazer na lei do Senhor. E medita nela dia e noite, quer dizer que está constantemente com a palavra de Deus na sua mente. E é muito interessante, lá no original do hebraico, esse meditar quer dizer resmungar. Essa coisa que você fica falando com você mesmo. É o mesmo termo que fala lá quando Israel estava no deserto, que eles murmuravam. Só que lá eles murmuravam contra o Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu a murmuração deles nas tendas deles. Esse maná, essa vida, esse deserto, aos céus, a vida. Enfim, Deus ouviu aquilo, essa murmuração nociva, mas aqui a Bíblia está falando de murmurar, de resmungar a lei do Senhor. Meditar, pensar, o falar, o declarar a palavra de Deus, o falar a palavra de Deus.
Feliz é aquele que tem a palavra de Deus em si. É o que Deus disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, então prudentemente você vai se conduzir. Felicidade está na palavra de Deus, ter satisfação na lei do Senhor e meditar nessa lei dia e noite. E aquele que assim faz, diz a Bíblia, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Árvore plantada à beira de águas correntes. Uma árvore, sobretudo lá naquela região, lá do Médio Oriente, que as chuvas não são abundantes como num país como o nosso, que é tropical. Uma árvore que está junto a ribeiros de água, ela está ali e a sua raiz vai lá e vai captar a água daquele ribeiro. É muito interessante o que o salmista diz aqui nessas palavras. Aquele que medita na lei do Senhor, aquele que não faz aquelas coisas, mas que ao contrário tem satisfação na lei do Senhor e nela medita dia e noite, é como a árvore plantada à beira das correntes, dá no tempo certo, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que faz prospera. Que linguagem linda que o salmista está dizendo aqui. Estar junto a ribeiros de água, essa árvore, ele associa isso à lei do Senhor. E lei do Senhor era também ouvida no culto, na leitura da palavra. Isso está ligado a culto. Sabe, a vida não é fácil. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus é o Jesus que falou de felicidade nas bem-aventuranças no capítulo 5 de Mateus, mas Jesus também foi o Jesus que disse que a vida não ia ser fácil, que a gente ia ter aflição, mas ele disse, mas tenha um bom ânimo. Ele não citou as aflições de dizer assim mesmo, fique aflito, fique triste, não tem jeito mesmo, não. Ele disse, vai ter aflições aí, mas levanta, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem aflição, mas não fica aí no buraco da aflição. Levanta, sai daí. O salmista está dizendo, ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Haja o que houver. Não se distancie do ribeiro de água, do rio da água da vida. Haja o que houver, seja qual for a sua situação. Nunca se distancie daquele que disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que beber da água que eu lhe der, sabe, nele haverá uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Rios de água viva fluirão do seu ventre. Nunca se afaste do ribeiro da água. Venha o tempo mais difícil que vier da sua vida, esteja você doente, saudável, com dinheiro, sem dinheiro, com emprego, sem emprego, com dívida ou com bastante dinheiro. Esteja como estiver a sua vida, ei, não se afaste do ribeiro d'água. É a resposta de Pedro a Jesus, quando Jesus veio com um discurso considerado duro, as pessoas começaram a afastar-se dele. E daí Jesus, ficaram só os discípulos, e Jesus disse aos discípulos, e vocês não querem ir embora também?
Eu nunca vi alguém agir assim, algum orador falar assim, né? Daí ele disse, ficaram ali, daí vem o Pedro e disse, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? O que o Pedro estava dizendo, a gente não vai sair de perto do rio, não. A gente vai ficar junto ao rio. É difícil, é duro. Tem algumas coisas aí que o Senhor disse que são difíceis, são desafiadoras. Não estamos entendendo bem. Mas sabe? Vida eterna com o Senhor. Então, é aqui que a gente vai ficar. Haja o que houver. Nunca se afaste do rio. Nunca se afaste do rio da palavra de Deus. Nunca se afaste do rio da oração. Nunca se afaste do rio do culto, da igreja, do grupo pequeno, do rio da comunhão, onde a vida é gerada. Mesmo que não tenha vontade, viva em um período difícil, talvez passando por um momento de depressão, ou quem sabe vivendo uma depressão, e com indicação médica fazendo uso de remédios e de medicação. E deixa eu dizer uma coisa a você, isso não é pecado, se tem indicação. E deixa eu dizer uma coisa, quem tem autoridade para mandar você parar de tomar remédio, não é pastor. Nem o irmãozinho, nem a irmãzinha, nem o profeta. Não, ei. A gente não tem autoridade para isso. Quem diz que dá para parar de tomar remédio é o médico, não sou eu. Eu não sou médico, eu sou pastor. Se você quer deixar, está sendo desafiado, conversa com o médico. Se acha que aquele médico não tá muito legal, vai buscar uma segunda opinião, uma terceira aí, mas médicos são autoridades de saúde e autoridade, de alguma maneira, é para ser respeitada. Então não é que você vai ficar com sentimento de culpa, não. Ei, se tem esse recurso, é um recurso lícito, use-o. É claro, isso tudo com discernimento. É claro, veja lá o médico, tem tudo isso. Mas eu estou dizendo aqui, como co-pastor da primeira igreja, ninguém aqui, nenhum pastor, nem um irmão, nenhuma irmã, nenhum conselheiro, seja lá quem for, tem o direito, tem a autoridade, a ninguém é dada essa autoridade para mandar pessoas parar de tomar remédio. Isso não compete a nós. E quando é necessário, é um recurso lícito e não é pecado. Não estou incentivando nem motivando alguém a ficar tomando um monte de remédio. Não. Ei, tem autoridades para isso. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Com remédio ou sem remédio. Em depressão, talvez por muito tempo, ou quem sabe em um período de depressão. Não sei qual é a sua situação, mas lembra de uma coisa, não saia de perto do rio. Não saia de perto do rio. Mesmo que talvez você olhe para alguma espécie de rio e o que venha ao teu coração, e daí vem o diabo junto e diz, o que adianta você ficar aí junto ao rio? O que adianta você orar? O que adianta você ler a Bíblia? O que adianta você ir na igreja? O que adianta você ir no GP, no grupo pequeno? O que adianta? Olha o jeito que você está. Ele sabe o que ele quer? Ele quer te tirar de perto do rio, porque sem o rio você morre.
Se tiver uma palavra para você guardar dessa mensagem de hoje, a palavra é: não saia de perto do rio. Eu repito, não saia de perto do rio. Mesmo que a partir da sua visão, você olha para o rio e parece que o rio não está do jeito que você queria. Mas não é uma questão do rio estar do jeito que a gente quer ou não. A questão é que do rio vem vida. O rio nos sustenta. Leia a Bíblia todo dia, com vontade ou sem vontade. Tenha disciplina. Mesmo que faz uma semana que parece que você está lendo e não está adiantando nada. Parece que faz um mês que você lê e parece que não está adiantando nada. Só parece. Mas ali tem palavra vindo no teu coração. Você está perto do rio, de alguma maneira isso está te sustentando. Não saia de perto do rio, se alimente do rio. Ei, ore todos os dias. Estabeleça um desafio pessoal de tempo mínimo de oração. Chova ou faça sol. Ah, não, mas eu vou orar e foge a mente. Ah, daí acho que não adianta. Ah, porque a Bíblia diz, porque esse povo honra-me com os seus lábios, o seu coração está longe de mim. Então, o que adianta eu orar se a minha cabeça foge, eu estiver sentindo, eu não tenho vontade? Como é que eu vou orar sem vontade? Olha o que a Bíblia diz, o coração longe, sabe? Isso não tem nada a ver com essa luta e com essa disciplina. O que a Bíblia diz, honra-me com os lábios, o coração está longe de mim, é que eles tinham o mecanismo de culto, eles faziam os rituais, mas não tinham nenhum compromisso com Deus. É isso que está dizendo, não tem nada a ver com oração. Eles iam lá no templo e faziam o seu culto, só que o seu modo de vida diário era outro. Mas quando a gente está lutando contra a carne, e está orando mesmo sem vontade, e a gente estabelece uma disciplina, e a gente ora mesmo assim, sabe o que é isso? Isso é que Jesus ensinou. Aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia e siga. Olha o que Paulo disse: eu esmurro meu corpo, eu reduzo a servidão. A Bíblia diz que tem uma luta constante entre carne e espírito. E não é uma questão se eu tenho vontade ou não. A questão é de vida ou morte. E talvez a impressão é que quando eu oro, a oração não passou do teto. Mas eu estou ali, eu estou orando. Pode ser que eu ore e não sinta nada, mas não é uma questão de sentir. É uma questão de falar com Deus. Ah, mas parece que eu oro sempre a mesma coisa. Não faz mal, contanto que você ore. Dia a dia eu basicamente oro as mesmas coisas. Mas sabe, isso me sustenta. Isso me faz estar ali junto do rio. Aqui tem um rio, aqui está passando o rio. Tem adoração, tem rio. Tem palavra, tem rio. Ei, venha ao culto com vontade ou sem vontade. Gostando de mim ou me odiando. Esteja aqui, porque aqui tem rio. Não saia de perto do rio. Sabe o que vai acontecer se a gente estiver junto ao rio? O fruto virá.
dá fruto no tempo certo, e diz, e suas folhas não murcham. Sabe o que quer dizer essa expressão, suas folhas não murcham? Está dizendo que se a gente estiver junto ao rio, nós não vamos morrer. Pode ter dificuldade, mas não vai morrer. Vai ter sustento. Não saia do rio, adore, ore, cultue, não saia do rio. Se estiver ali, não vai morrer. E no tempo certo vai vir o fruto. Vai frutificar. As coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Eu já contei isso aqui, acho que umas 2 ou 3 vezes. Isso faz mais de 20 anos, não tinha aqui a catedral, só o templo do outro lado da catedral estava em construção. Eu lembro num sábado de manhã, lá no templo tinha algumas salinhas que não são como são hoje, lá na parte de baixo. Acho que foi um sábado de manhã, eu estava muito mal, muito triste, muito desanimado, estava em um momento depressivo. Não entendendo muita coisa. Um monte de coisa que tinha dado errado, que estava batendo a trave, e que parece que não tinha jeito. Eu estava muito triste. Muito triste. Daí eu cheguei lá numa daquelas salinhas, entrei. Eu lembro que na época era aos lados era o que tinha ali, o lado era de madeira, banco de madeira que nós tínhamos lá, e eu dobrei meu joelho, estava lá. Estava difícil, mas sabe, eu estava perto do rio. Eu lá, daí de repente entra uma irmã Maria José, a mãe do Robson, que não está aqui hoje, o esposo da Jussara, irmã Maria José. Ela entra, senta no banco, abre a Bíblia e começa a ler em voz alta. Eu vi que ela começou ali, de repente, ela, na leitura dela, mas de repente os meus ouvidos ficam ligados, e ela lê: é como árvore plantada à beira de águas correntes. Outra versão era, né? Mas enfim, estou lendo nessa. De águas correntes. Dá no tempo certo o fruto, e as suas folhas não caem, e tudo que fizer vai prosperar. Aquilo explodiu na minha vida. Essa mulher chegou na sala, leu isso, ficou um pouquinho e foi embora. Eu nunca mais esqueço. E Deus estava me dizendo: calma. Não desista. Vai. Não está fácil. Mas no tempo certo as coisas vão acontecer. O fruto virá. Não desista. Haja o que houver. Ei. Não deixa o rio. Não deixa o rio. Se estiver perto do rio, você não vai murchar. Você não vai morrer. Pode ter tempo difícil, mas você não vai morrer. O fruto virá. Você vai prosperar. Porque Deus é bom. Deus é fiel. E você vai vencer. Porque você está junto aos ribeiros de água. E no tempo certo. Ele vai agir. Você vai caminhar. Você vai prosperar. Você vai se levantar. Você vai sorrir. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa manhã virá. Permaneça nele.